Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Estamos mais uma vez vencendo uma etapa quando nós encerramos um ciclo. E embora os dias prossigam iguais na próxima etapa, no próximo ciclo, nós sempre renovamos as nossas disposições em vários aspectos da nossa vida. Em resoluções que nós temos que tomar diante de diversos problemas ou decisões ou ainda realizações. Então é isso que nós fazemos anualmente. E quando vai passando o tempo daquele ano seguinte, nós vamos caindo naquele meio que esquecimento e muitas vezes declinando das nossas realizações. Mas isso nós vamos fazendo cada vez menos, porque nós vamos tendo uma nova consciência, nós vamos tendo um novo rumo, nós vamos começando a caminhar de uma forma muito mais resoluta dentro desse processo do nosso aprendizado, que é esse período em que aqui ficamos, dentro desse mundo físico. E assim, Jesus também vem nos trazendo vários ensinamentos, inclusive, como nós vimos semana passada, no vídeo da semana passada, quando ele fala que ele é a videira e nós somos os seus ramos. E como nós confiamos e acreditamos na seiva que nos alimenta, então nós prosseguimos sim, com mais um período aí renovado, para que nós possamos realizar tudo aquilo que nós devemos conquistar nessa caminhada. Porque Jesus, ele sabia perfeitamente que quando nós abrimos a nossa consciência, quando nós temos uma visão diferenciada, nós causamos certos aborrecimentos. Quando as pessoas percebem que você não tem mais aquela ideia comum ou aquela mesmice costumeira, não tem mais interesse em conversas, enfim. Você passa a ser uma pessoa, pelo menos, esquisita. E isso é verdade, porque quando Jesus proclamava o Evangelho, proclamava as boas novas, trazia as orientações de como deveria ser a nossa caminhada, a nossa trajetória, em princípio ele causou uma grande comoção em multidões, mas que o procuravam apenas para obter dele aquilo que ele poderia dar ou realizava, principalmente na parte das curas. Mas aquilo que ele ensinava, aquilo que era o grande foco, eu digo que era o mote maior de Jesus, as pessoas pouco assimilavam. E com o passar do tempo, nós começamos também a ter um comportamento acomodado em cima dessa falsa realidade e colocamos Jesus dentro de uma religião que é sistemática. Nós vamos lá, fazemos o nosso culto, voltamos e tá tudo bem. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é esse o objetivo central da missão de Jesus. É nos acordar para aquilo que é real, para aquilo que nós realmente viemos fazer aqui. E se nós vamos aborrecer ou não sermos compreendidos, paciência. Paciência daqueles que não compreendem, daquele que não nos entende. Quando Jesus falou que nós devíamos nos amar uns aos outros, justamente está dentro desse contexto. E uma coisa que Jesus vai falar aqui no seu evangelho, que eu estou em João 15, ele diz assim, sobre aborrecimento. O aborrecimento é tudo isso que eu acabei de falar, são pessoas que muitas vezes se afastam porque acreditam que você já está cansado, você não está mais interagindo como antes,
nos diversos temas que são expostos durante uma conversa. E Jesus então diz assim: se o mundo vos aborrece, vocês fiquem sabendo que primeiro, ou que antes de aborrecer vocês, ele me aborreceu. Essa fala de Jesus é muito importante, porque Jesus tinha acabado de falar que nós devemos amar-nos uns aos outros. E agora ele fala sobre vocês fiquem sabendo, né, que o mundo os aborrece vocês, mas ele primeiro me aborreceu. Porque quando nós temos, sim, essa nova mentalidade, essa nova consciência, inclusive, principalmente, sabendo que o primeiro passo é amarmos-nos uns aos outros, evidentemente que nós seremos aborrecidos. Muitos nos chamarão de fanáticos, iludidos, fantasiosos, mas nós sabemos o que estamos fazendo, o que estamos realizando. E quando Jesus fala isso, ele está também nos trazendo a mensagem para que nós não nos importemos com aquilo que os outros vão achar de nós, mas que nós devemos nos amar uns aos outros. Acima de tudo, o amor vai prevalecer, porque cada um vai ter o seu despertar, cedo ou tarde, esse despertar chegará. Jesus então fala assim, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, porque vocês seriam dele. Mas vocês não são do mundo. Isso é verdade. Nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente, num aprendizado, num exercício constante de práticas que nos elevam, que nos espiritualizam e nos fazem crescer. E Jesus então diz assim, né? Vocês não são do mundo, porque eu escolhi vocês deste mundo. Por isso é que o mundo vai aborrecer vocês. Então, nós somos escolhidos de uma forma geral. Porém, haverá aqueles que se sobressairão nessa expansão consciencial. E Jesus ainda fala, mas vocês se lembrem daquilo que eu já disse. Não é o servidor maior que o seu senhor, então, respeitando sempre a hierarquia. Se eles perseguem a mim, também vos perseguirão. E guardaram, e se vocês, né, guardaram a minha palavra, também serão, vamos dizer assim, em algum momento seremos entendidos. Mas tudo isso farão por causa do meu nome, ou seja, a perseguição. Porque não conhecem aquele que me enviou. E realmente nós não conhecemos aquele que enviou Jesus. Mas muitas vezes nós vamos pensar, analisar como que isso pode acontecer. Não é o servo maior do que o seu senhor. Então aí nós temos a capacidade de entender a hierarquia. Mas tem muitas pessoas ainda em nosso meio, inclusive no seio familiar, no meio do nosso convívio social, enfim, que nos trazem dissabores e nós às vezes perdemos um pouco a nossa fé, vamos dizer assim, por conta da atitude daquela pessoa que frequenta o mesmo lugar, que aprende as mesmas coisas, que entende que Jesus veio para nos trazer essa orientação e de repente a pessoa ela começa a fazer exatamente o contrário, ou seja, ela vai colocar uma máscara, então ela vai se apresentar diante do seu agrupamento e vai ser uma pessoa bondosa, mas
lá dentro, nas quatro paredes, ela vai mostrar realmente quem ela é. Só que essa pessoa ainda não expandiu a sua consciência. E ela está acreditando que o que importa para ela é a máscara que ela representa na sua agremiação, onde ela se agrupa. Quando, na verdade, ela está exposta o tempo todo, principalmente aos olhos de Jesus e aos olhos daqueles que também nos conduzem, através de sábios ensinamentos, através da proteção, através da ligação afetiva que tem conosco, individualmente ou coletivamente. E Jesus fala assim: tudo isso que vocês vão fazer por causa do meu nome, vocês serão reconhecidos. Se eu não tivesse vindo e nem tivesse vos falado, vocês não teriam argumentos para falar: ah, eu errei porque eu não sabia. Então, mas Jesus fala que agora nós não temos mais desculpas para falar, porque ele foi muito claro e objetivo daquilo que nós devemos proceder como filhos do Criador. Aquele que me aborrece, esse também vai aborrecer o meu Pai, porque não vai estar respeitando uma hierarquia e, além de tudo, estará na contramão desta lei de harmonia que Jesus veio trazer. Se eu, entre eles, não fizesse as coisas que eu faço, quais nenhum outro tem feito, então vocês não teriam argumentos para falar: eu errei, porque não sabia. Então, a ignorância, ela foi respeitada até Jesus. E até Jesus, nós poderíamos falar, na sua chegada física à Terra, que nós realmente desconhecíamos, que nós tínhamos que orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Agora nós sabemos. Então, fica muito mais, vamos dizer assim, a nossa passagem, ela vai se estreitando, porque nós vamos percebendo que nós temos que ter um comportamento muito mais elevado do que o que nós tínhamos o ano passado. E Jesus então fala assim, que quando as pessoas entendem as suas palavras, as suas orientações e as suas obras, e não se conectam com ele fica aborrecido. E aí ele diz: e não só eu, mas também o meu Pai. Então isso é um aborrecimento. E nós sabemos que o aborrecimento é uma coisa muito chata. Nós não sabemos definir direito quando eu estou aborrecida, quando eu estou triste e quando eu estou contrariada. Então nós temos que fazer agora a nossa avaliação dessa emoção. Isso que eu estou sentindo é aborrecimento? Então, é aborrecimento porque não é de acordo com os princípios que eu compactuo. E esses princípios, eles advêm de Jesus. Então, isso é aborrecimento. E diferente, por exemplo, da contrariedade, que é exatamente ainda dentro do nosso ego, quando alguém sai da nossa expectativa, que nós criamos a respeito do outro. E quando o outro não corresponde, então nós ficamos muito, muito, muito chateados e até ofendidos. Então, o aborrecimento é exatamente isso. É aquilo que não está concernente com o ponto de vista ou com a lei que Jesus veio trazer. Jesus ainda diz: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei, lá nos profetas. Aborreceram-me sem causa. Então,
o aborrecimento de Jesus, muitas vezes, por nós, né? Quando nós percebemos que cometemos uma falha e quase sem conhecimento, é por isso que Jesus fala, sem causa, sem o conhecimento daquilo que ele nos trouxe. E aí ele continua dizendo, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai eu vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do meu Pai, ele vai testemunhar de mim. Esse Consolador, que já falamos anteriormente, ele já está entre nós. Ele está já há bastante tempo, porque quando Jesus veio, como eu também já falei em outro vídeo, ele trouxe toda a liberdade de crescimento, toda a liberdade espiritual que o Criador concedeu aos seus filhos, a criatura humana. Mas essa liberdade, lentamente, ela foi sendo que tomada. Então nós ficamos reféns de um sistema religioso que também faz parte da manipulação política do planeta Terra, para que nós tenhamos um caminho para seguir, assim, e um caminho sem olhar dos lados, sem olhar para cima, olhando sempre para baixo, e muitas vezes nos sentindo culpados de tudo que acontece. Então, isso foi que nós aprendemos, fomos conduzidos. Porém, Jesus vem nesse momento com o Consolador prometido para quebrar esses grilhões, para que nós possamos caminhar com liberdade, para que nós possamos prosseguir, digamos assim, lá do tempo do seu Evangelho redivivo. Embora hoje nós tenhamos elementos muito raros daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, mas o pouco que ele deixou ainda para nós é difícil de alcançar. E ele diz ainda, e vocês também vão testificar, porque estão comigo desde o princípio. Ele estava falando isso para os apóstolos. Por isso que eu sempre falo que muitas pessoas dizem que os apóstolos eram pescadores rudes, que eles não tinham muito conhecimento, que eles eram semi-analfabetos, e não é verdade. Então aqui Jesus fala que eles estavam com Jesus desde o princípio, ou seja, foram preparados para esse ministério, para essa missão. E nós estamos sendo preparados a partir de Jesus também para esse ministério, para essa missão de nos transformarmos, de nos espiritualizarmos e de entendermos o que o Espírito de verdade veio nos falar. Muitas pessoas vão falar, mas o Espírito de verdade, o que é? O Espírito de verdade é somente Cristo redivivo. Ah, mas ele não apareceu em algum momento? Sim, ele vai aparecer no momento. Eu digo sempre que no período das trevas, que é onde o homem não tinha o direito de pensar, surgiu um movimento chamado Iluminismo, lá na Europa. Esse movimento trouxe muitos filósofos que faziam questionamentos e que, de alguma forma, foram se libertando daquele jugo da escravidão imposta pela, vamos dizer, aquela que simbolizava a expressão máxima do cristianismo, que era a Igreja Católica Romana, ou Católica Apostólica Romana. Então, quando ela fechou todos os ensinamentos, fechou todas as possibilidades de conhecimento, de convivência com Jesus e com o Criador, então nós ficamos aí na idade das trevas,
porque estava tudo parado. Com o iluminismo, então, vem já essa fenda muito grande de luz, porque a libertação da consciência. E dentre todos esses, que foram muitos, eles foram protestantes. Dentro da Igreja Romana teve padres que também participaram efetivamente dessa libertação do espírito humano. E nós tivemos também Allan Kardec, que nos traz assim uma codificação maravilhosa que abre nossa mente. Então, aqueles que não conhecem a codificação, por favor, consultem. Vocês vão ver que ali está contido informações preciosas, e também as revistas espíritas que falam sobre assuntos que grande parte dos próprios espíritas desconhecem. Então é isso, o Consolador prometido é essa janela em primeiro momento, e depois vai se tornando uma porta e depois um portal para que nós possamos atravessar e seguir adiante, sermos livres e termos consciência de tudo aquilo que nos cerca e de quem somos nós. Isso é o mais importante. Então, para esse período que nós iremos iniciar, que tal nós agendarmos ou planificarmos esses cumprimentos ou essas metas, para que nós sejamos cada dia mais livres pela consciência e felizes pela liberdade que conquistamos. Porque, como eu já disse, a liberdade traz a felicidade, e um feliz também derrama lágrimas. E é isso que nós estamos aprendendo. Eu desejo a todos vocês um 2025 com muita convicção, com muita garra, com desafios. Sim, teremos, certamente teremos, e provavelmente sejam mais fortes do que já tivemos, mas vamos segurar na mão do nosso mestre e seguir adiante, sempre. Então, uma ótima entrada de ano novo, uma ótima semana, e vamos refletir sobre tudo isso que foi dito aqui. Até a próxima, um grande beijo. Te vejo em 2025.